ainda vai continuar repercutindo por muito tempo a eliminação do Flamengo na Libertadores da América. E hoje o Rodrigo Caetano foi para a entrevista coletiva. O João Ventura estava lá e traz o noticiário do Mengão. Olá a todos, o Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira aqui no CT Ninho do Urubu, de olho no Atlético Goianiense, adversário da segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. Mas por aqui, a eliminação na Libertadores continua gerando assunto. E hoje, coube ao diretor executivo do clube, Rodrigo Caetano, responder algumas questões, como por exemplo, o que aconteceu na noite de quarta-feira em Buenos Aires. Segundo o diretor executivo do Flamengo, frustração é a palavra que resume tudo. O Flamengo quer sim conquistar mais títulos esse ano do que apenas o campeonato estadual que conquistou. Se for o Campeonato Brasileiro, melhor ainda. E vamos tratar todo jogo como uma decisão. E como eu falei, vocês vão poder observar, ou pelo menos é o desejo nosso, a expectativa que já amanhã o Flamengo tenha uma reação em relação a esse golpe duro que nós sofremos na quarta-feira. Rodrigo Caetano também falou sobre as contratações um tanto questionadas no Flamengo, principalmente envolvendo jogadores estrangeiros, que a princípio chegaram ao clube com polpa de titulares, mas que pouco a pouco foram perdendo espaço. É o caso de Mancoejo, de Donati, Cuejar e de Berril. Juntos, os quatro somam-se 36 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Rodrigo Caetano fez questão de destacar a importância deles para o grupo. Gera sempre uma expectativa muito maior e a gente espera sim, daí o clube espera que todos eles possam dar o retorno que nós esperamos. Em alguns momentos eles já deram e certamente vão se afirmar. Poderia aqui te listar outros tantos nomes aí que vieram sem custo ou custo quase nenhum, que são titulares, mas a gente entende que nessa hora aí, vão prevalecer aqueles que ainda não deram o retorno esperado. Outro ponto questionado pelos jornalistas em relação à ausência de Diego, que há mais de 3 semanas vem se recuperando de uma artroscopia no joelho. Sem o craque rubro-negro à disposição, Zé Ricardo teve de improvisar. Tem várias formações táticas com e sem Diego. Perdemos e ganhamos jogos com ele. Ninguém está aqui diminuindo a importância dele, tanto como do Paulo, de outros tantos. Mas nós tínhamos jogadores da posição e, por um motivo ou outro, mudou o sistema, fez opções, em algumas delas aí até elogiadas por vocês, que foi até a utilização do Trauco no meio do campo. E no treino da manhã desta sexta-feira, os 4 nomes mais fortes no ataque rubro-negro não compareceram em campo. Nem Guerreiro, Diego, Berril e Conca. Todos ficaram na academia fazendo um trabalho à parte. E o destaque ficou por conta do garoto Vinícius Júnior, que marcou um dos gols durante o rachão. O Flamengo viaja durante a tarde para Goiânia e a chegada está prevista para 8 horas da noite. João Ventura para os canais Fox Sports. Ok, Flamengo volta a jogar amanhã pelo Campeonato Brasileiro em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. Rodrigo Caetano hoje foi para a coletiva, sendo muito questionado. Inclusive, essa foi uma bola levantada aqui no Fox Sports pelo nosso companheiro Fábio Azevedo. O Flamengo gastou cerca de 36 milhões de reais em contratações só com os jogadores estrangeiros. E até agora, na avaliação da maioria, o resultado não veio e o Rodrigo foi se explicar também sobre isso, hein? O que vocês acham dessa situação? Perdeu, vai ter que dar esse tipo de explicação. Se ganhasse, estava tudo bem. Se aquela última bola não tivesse entrado, não estaria dando esse tipo de explicação hoje. É do futebol. É isso, né? O Flamengo tem um trabalho consistente, vai errar e acertar como qualquer clube no mundo. Pega lá o Barcelona, vê a lista de contratações do Barcelona. O Barcelona contratou o Douglas. E vários outros jogadores que essa temporada mesmo contratou um monte de gente que não deu certo. Tá lá, não tem lateral direito. André Gomes, por exemplo, não deu certo. André Gomes, detalhe. E ganhou o quê na temporada? Né? Pode ganhar a Copa do Rei. Ou o espanhol do Que é pouco, né? Que é pouco perto do investimento. Entendeu? Mas assim, se acerta e se erra e foi jogar futebol, o Flamengo errou dentro de campo, errou muito dentro de campo. Nesse jogo, aceitou a pressão do São Lourenço, se apequenou, ficou lá atrás tentando segurar o resultado, acabou perdendo. E agora, perdeu a classificação, não foi nesse jogo. E a gente até, antes desse jogo, não via esse tipo de questionamento. Foi campeão carioca, não via esse tipo de questionamento. Tudo era uma maravilha, Flamengo campeão carioca. Flamengo perdeu quando não ganhou da Católica, nem empatou com a Católica. Quando, diante do Atlético Paranaense, teve chances de matar o jogo, não matou o jogo, não trouxe sequer o empate. E aí estourou em cima de um adversário forte, tradicional, que conhece a competição, jogando em casa diante da sua torcida, que a gente sabia que seria um jogo dificílimo para o Flamengo.
e perdeu. Eu discordo do amigo nesse ponto. Eu acho que o Flamengo perdeu a classificação nesse jogo. Porque o Flamengo, a gente precisa também lembrar de tudo. O Flamengo chegou a essa rodada final com 9 pontos e líder do grupo. O São Lourenço e o Atlético tinham 7 e a Católica 6, se eu não me engano, ou 5. 5. Todas as 9 combinações matemáticas possíveis e apenas uma que não daria classificação para o Flamengo. Sim. E aí, devido à má atuação explicada pelo Rogério. Se tivesse trazido um pontinho, ou de Curitiba, ou de Santiago, já chegaria classificado. Ou no jogo que nós fizemos, que a torcida do Flamengo que o São Lourenço foi bom ganhar, não foi? Nós batemos muito nessa tecla de que dos 6 jogos que o Flamengo fez, esse foi o pior. Né? Nós concordamos com isso. Foi o pior. Mesmo nos outros jogos, fora de casa, que ele não obteve sucesso, a gente não pode dizer que o Flamengo fez uma partida péssima, terrível. Não. Por incrível que possa parecer, essa é a minha visão, tá? Eu não sou dono da verdade, é a minha visão. Para mim, o Flamengo não fez uma Libertadores ruim. É claro que daqui a 10 anos a gente vai lembrar que o time sucumbiu, fracassou, gastou muito dinheiro, os estrangeiros que passaram por lá, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, não resolveram. A propósito, eu acho que o Trauco é um bom jogador, mas o Flamengo precisa criar alguém melhor do que o Trauco na grande escola que revelou tanta gente importante, né? Olha pro lado aí. Né? Era o Jorge, né? Então, mas tudo bem, mas não pode ser só o Jorge, porque o Flamengo sabe e tem que conhecer o mercado internacional. Se você revela um jogador bom de bola, em 1 ano, 2 anos, ele vai embora. Tá aí o exemplo que foi citado agora. O Vinícius Júnior, com 16 anos, já está vendido. Mas é isso que eu tô dizendo. Não adianta você querer ficar cobrando o Flamengo produzir jogador. Precisa se preparar. O que eu tô dizendo é que não adianta cobrar. Tudo bem, mas também não adianta. Não é isso. Deixa eu só concluir. Não adianta reclamar do Trauco, do Mancoedio, que nem jogou, do Berril, que tropeça na bola, e o Guerreiro, e colocar nas costas desses estrangeiros, dos gringos. Não só ele só. É claro, aí é que tá. Não, porque senão é fácil a gente sentar aqui e falar que os gringos são os culpados. Ninguém está dizendo isso aqui, né? Mas tem muita gente criticando os gringos. Eu acho que a culpa não é dos gringos. Eu acho que o Trauco está indo bem. Também acho que está indo bem. Não, está indo bem. Está indo bem. Eu só acho que o Flamengo tem capacidade para criar jogadores para essa posição. Tem 2 melhores que o Trauco. Sobre essa questão aqui, assim, o Flamengo renovou o contrato do Vinícius Júnior, renovou, teoricamente vai vender mesmo assim, né? Mas o fato é que não anunciou a venda e anunciou a renovação. Não, que fique 6 meses, 1 ano. Ele pode ficar 2 anos. Ele pode ser vendido mês que vem e ficar até 2019. Isso aí é o que vai acontecer, a gente vai saber nas próximas semanas. Só não pode antes de junho de 2018. Em relação ao que o Rodrigo Caetano foi se defender hoje, tem alguns aspectos que são importantes. Primeiro que toda a grande crise hoje em dia, eu não acho que todo dirigente tem que ganhar ou 100 mil, 150, não importa isso. Mas tem a crise do diretor estatutário. Tem sempre alguém crescendo o olho no cargo do diretor executivo. Por isso que bate no diretor executivo. Então tem algumas contas que eu acho que são preciso dizer. O Flamengo tem um orçamento que gasta aproximadamente 49% da receita com futebol, enquanto os outros clubes grandes estão gastando 70%. O Flamengo não está gastando dinheiro demais com futebol. O Flamengo está gastando de maneira equilibrada com futebol. Todos os balanços mostram isso. Sim. Todos os analistas econômicos do futebol mostram isso. Então, esse é um ponto. então você não está gastando demais. Outro ponto. Vamos pegar a lista aqui. Tirando o Trauco, que o Pascoal sempre disse que não era um jogador para se investir, Mancoedio, quando veio para cá, foi uma contratação comemorada, elogiada para a maioria da mídia. Era um jogador que estava bem. O João Guilherme falou aqui ontem que ele dizia, mas tem 26 anos e não jogou no exterior, mas foi uma contratação elogiada na maior parte. Ele jogava bem no Independente. Exatamente. Jogava bem. O Berril foi uma contratação comemorada. O Coelhar, quando veio o Coelhar, foi uma contratação elogiada. Não comemorada. Coelhar não, mas assim, contrataram o jogador que estava jogando bem na. Donati também. Donati também. Foi uma contratação. Então, pera um pouquinho. Não é hora de você olhar para trás e falar assim, então, só o Rodrigo Caetano foi buscar jogadores. Não, as pessoas, de um modo geral, embora não sejam unânimes os comentários, em 60%, 65%, 70% da crítica, quando chegarem os jogadores, até por isso que eu falo esse negócio, que nós vamos mudar essa lógica uma hora e vamos fazer contratação quarta e domingo e algum dia você faz um jogo. Porque você só vamos terminar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro. Exatamente. Com esse time. Com esse mesmo time. Aí eu quero ver, quando terminar o Campeonato Brasileiro, de repente esses caras se firmam, jogam bem, o que vão falar?
Investiu errado nos gregos, nos estrangeiros, não sei o Flamengo quê. O Flamengo não pode fazer um ponto fora de casa. Não pode. Agora, não pode é o seguinte, jogou 7 vezes nesse século a Libertadores. 7 vezes nesse século a Libertadores. Em 4 saiu na fase de grupo. Com 4 presidentes diferentes, com 7 treinadores diferentes, em 4 saiu na fase de grupo. Exatamente. Então tem alguma coisa, seguidas na fase tem alguma coisa para estudar aqui. Eu falei a questão dos técnicos, 2002 era o João Carlos, 2007, 2008 era o Joel, 2010 era 2010 era o Jaime, Rogério Lourenço em 2010. Isso. 2007 era o Ney Franco. 2007 era o Ney Franco. 2008 era o Joel. 2010 era o Rogério Lourenço. 2012 era o Joel. 2014 era o Joel de novo. 2014 era o Jaime. Então você fez 7 Libertadores com 6 técnicos diferentes. Exato. E caiu em 4. E caiu em 4 na fase de grupo. E não tinha Trauco, Guerreiro, Donati. Exatamente. Então tem uma coisa que o Flamengo tem que olhar para ele. E o Flamengo, nessas todas que você citou, PVC, a que chegou, isso é indiscutível na minha opinião, mais bem preparado para a Libertadores foi nessa. Foi nessa, por isso que a frustração é maior. Eu acho que assim, não deve se colocar na conta só do Rodrigo, nem dos gringos. Tem que ser dividido essa desclassificação pelo grupo, jogadores, comissão técnica, diretoria. Agora, na minha opinião, a perda do Diego pesou demais. Não ter o Diego no time. Aí sim, faltou um substituto pro Diego. O Conca não pôde estrear ainda? Aí pode se questionar isso. Contratou o Conca que não tá bem. Perfeito, mas assim... Mas hoje, assim, contratou o Conca que não tá bem. Você depende só de um jogador? Não, mas tem o jogador. Mas tem assim, um jogador que quanto tempo o Flamengo não ficou procurando um Diego? Anos. Muito tempo. Ficou anos procurando um Diego. Não tô dizendo que a gente falava só isso. É só isso, não tem o camisa 10, não tem o camisa 10, não tem o camisa 10, não tem o camisa... Tem o camisa 10. Machucou. Querer que tenha um reserva no mesmo nível... Eu não tô botando na conta da diretoria, não. Pelo contrário. Até tem. Porque a diretoria trouxe um belíssimo jogador. Não, tem o Conca. Camisa 10. Né? E outra, agora, eu acho que aí um dos erros, que vários erraram, não estou ali para saber a condição física do jogador. Nessa partida, pelo menos no segundo tempo, poderia ter entrado o Ederson. Estava no banco de reserva. Olha aqui, vamos falar com o jogador agora. Está ali no nosso L. O Flamengo tem interesse no zagueiro Rodolfo, ex-zagueiro do Grêmio, do São Paulo. E o Everton Ribeiro, realmente o Flamengo continua negociando com esse jogador. Há uma grande possibilidade dele jogar no Flamengo. Agora nós vamos trazer um cara aqui, já que o assunto é Flamengo. Exatamente. O Berril foi uma contratação comemorada. O Coelhar, quando veio o Coelhar, foi uma contratação elogiada. Não comemorada, Coelhar não, assim, contrataram o jogador que estava jogando bem na... Donati também. Donati também. Foi uma contratação. Então, pera um pouquinho. Não é hora de você olhar para trás e falar assim, então, só o Rodrigo Caetano foi buscar jogadores. Não, as pessoas, de um modo geral, embora não sejam unânimes os comentários, em 60%, 65%, 70% da crítica, quando chegarem os jogadores, até por isso que eu falo esse negócio, que nós vamos mudar essa lógica uma hora e vamos fazer contratação quarta e domingo e algum dia você faz um jogo. Porque você só vamos terminar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro. Exatamente. Com esse time. Com esse mesmo time. Aí eu quero ver, quando terminar o Campeonato Brasileiro, de repente esses caras se firmam, jogam bem, o que vão falar? Investiu errado nos gregos, nos estrangeiros, não sei o quê. O Flamengo não pode fazer um ponto fora de casa. Não pode. Agora, não pode é o seguinte, jogou 7 vezes nesse século a Libertadores. 7 vezes nesse século a Libertadores. Em 4 saiu na fase de grupo. Com 4 presidentes diferentes, com 7 treinadores diferentes, em 4 saiu na fase de grupo. Exatamente. Então tem alguma seguidas na fase tem alguma coisa para estudar aqui. Eu falei a questão dos técnicos, 2002 era o João Carlos, 2007, 2008 era o Joel, 2010 era 2010 era o Jaime, Rogério Lourenço em 2010. Isso. 2007 era o Ney Franco. 2007 era o Ney Franco. 2008 era o Joel. 2010 era o Rogério Lourenço. 2012 era o Joel. 2014 era o Joel de novo. 2014 era o Jaime. Então você fez 7 Libertadores com 6 técnicos diferentes. Exato. E caiu em 4. E caiu em 4 na fase de grupo. E não tinha Trauco, Guerreiro, Donati. Exatamente. Então tem uma coisa que o Flamengo tem que olhar pra ele.
E o Flamengo, nessas todas que você citou, PVC, a que chegou, isso é indiscutível na minha opinião, mais bem preparado para a Libertadores foi nessa. Foi nessa, por isso que a frustração é maior. Eu acho que assim, não deve se colocar na conta No joelho, sem o craque rubro-negro à disposição, Zé Ricardo teve de improvisar. Tem várias formações táticas com e sem Diego. Perdemos e ganhamos jogos com ele. Ninguém está aqui diminuindo a importância dele, tanto como do Paulo, de outros tantos. Mas nós tínhamos jogadores da posição e, por um motivo ou outro, mudou o sistema, fez opções, em algumas delas aí até elogiadas por vocês, que foi até a utilização do Trauco no meio do campo. E no treino da manhã desta sexta-feira, os 4 nomes mais fortes no ataque rubro-negro não compareceram em campo. Nem Guerreiro, Diego, Berril e Conca. Todos ficaram na academia fazendo um trabalho à parte. E o destaque ficou por conta do garoto Vinícius Júnior, que marcou um dos gols durante o rachão. O Flamengo viaja durante a tarde para Goiânia e a chegada está prevista para 8 horas da noite. João Venturi para os canais Fox Sports. Ok, Flamengo volta a jogar amanhã pelo Campeonato Brasileiro em Goiânia, né, contra o Atlético Goianiense. Rodrigo Caetano hoje foi para a coletiva, sendo muito questionado. Inclusive, essa foi uma bola levantada aqui no Fox Sports pelo nosso companheiro Fábio Azevedo. O Flamengo gastou cerca de 36 milhões de reais em contratações só com os jogadores estrangeiros. E até agora, na avaliação da maioria, o resultado não veio e o Rodrigo foi se explicar também sobre isso, hein? O que vocês acham dessa situação? Perdeu, vai ter que dar esse tipo de explicação. Se ganhasse, estava tudo bem. Se aquela última bola não tivesse entrado, não estaria dando esse tipo de explicação hoje. É do futebol. É isso, né? O Flamengo tem um trabalho consistente, vai errar e acertar como qualquer clube no mundo. Pega lá o Barcelona, vê a lista de contratações do Barcelona. O Barcelona contratou o Douglas. E vários outros jogadores que Essa temporada mesmo contratou um monte de gente que não deu certo. Tá lá, não tem lateral direito. André Gomes, por exemplo, não deu certo. André Gomes, Detalhe, e ganhou o quê na temporada? Né? Pode ganhar a Copa do Rei. Ou o espanhol do Que é mesmo. pouco, né? Que é pouco perto do investimento. Entendeu? Mas assim, se acerta e se erra. E foi jogar futebol, o Flamengo errou dentro de campo. Errou muito dentro de campo. Nesse jogo, aceitou a pressão do São Lourenço, se apequenou, ficou lá atrás, tentando segurar o resultado, acabou perdendo. E agora, perdeu a classificação, não foi nesse jogo. E a gente até, antes desse jogo... Precisa se preparar. O que eu estou dizendo é que não adianta cobrar. Tudo bem, mas também não adianta... Não é isso. Não, deixa eu só concluir. Não adianta reclamar do Trauco, do Mancoedio, que nem jogou, do Berril, que tropeça na bola, e o Guerreiro, e colocar nas costas desses estrangeiros, dos gringos... Não só ele só. É claro, aí é que tá. Não, mas porque senão é fácil a gente sentar aqui e falar que os gringos são os culpados. Ninguém está dizendo isso aqui, né? Mas tem muita gente criticando os gringos. Eu acho que a culpa não é dos gringos. Eu acho que o Trauco está indo bem. Também acho que está indo bem. Não, está indo bem. Está indo bem. Eu só acho que o Flamengo tem capacidade para criar jogadores para essa posição. Tem duas coisas melhores que o Trauco. Sobre essa questão aqui, assim, o Flamengo renovou o contrato do Vinícius Júnior, renovou, teoricamente vai vender mesmo assim, né? Mas o fato é que não anunciou a venda e anunciou a renovação. Não, que fique 6 meses, um ano. Ele pode ficar 2 anos. Ele pode ser vendido mês que vem e ficar até 2019. Isso aí é o que vai acontecer, a gente vai saber nas próximas semanas. Só não pode antes de junho de 2018. Em relação ao que o Rodrigo Caetano foi se defender hoje, tem alguns aspectos que são importantes. Primeiro que toda a grande crise hoje em dia, eu não acho que todo dirigente tem que ganhar ou 100 mil, 150, não importa isso. Mas tem a crise do diretor estatutário. Tem sempre alguém crescendo o olho no cargo do diretor executivo. Por isso que bate no diretor executivo. Então tem algumas contas que eu acho que são preciso dizer. O Flamengo tem um orçamento que gasta aproximadamente 49% da receita com futebol, enquanto os outros clubes grandes estão gastando 70%. O Flamengo não está gastando dinheiro demais com futebol. O Flamengo está gastando de maneira equilibrada com futebol. Todos os balanços mostram isso. Sim. Todos os analistas econômicos do futebol mostram isso. Então, esse é um ponto. Então você não está gastando demais. Outro ponto. Vamos pegar a lista aqui. Tirando o Trauco, que o Pascoal sempre disse que não era um jogador para se investir, Mancoedio, quando veio para cá, foi uma contratação comemorada.
Elogiada. Para a maioria da mídia. Era jogador que estava bem. O João Guilherme falou aqui ontem que ele dizia, pô, mas tem 26 anos e não jogou no exterior, mas foi uma contratação elogiada na maior parte. Ele jogava bem no Independiente. Eu não vi esse tipo de questionamento. Foi campeão carioca, eu não vi esse tipo de questionamento. Tudo era uma maravilha, Flamengo campeão carioca. O Flamengo perdeu quando não ganhou da Católica, nem empatou com a Católica. Quando, diante do Atlético Paranaense, teve chances de matar o jogo, não matou o jogo, não trouxe sequer o empate. E aí estourou em cima de um adversário forte, tradicional, que conhece a competição, jogando em casa diante da sua torcida, que a gente sabia que seria um jogo dificílimo para o Flamengo. E perdeu. Eu discordo do amigo nesse ponto. Eu acho que o Flamengo perdeu a classificação nesse jogo. Porque o Flamengo, a gente precisa também lembrar de tudo. O Flamengo chegou a essa rodada final com 9 pontos e líder do grupo. O São Lourenço e o Atlético tinham 7 e a Católica 6, se eu não me engano, ou 5. 5. Todas as 9 combinações matemáticas possíveis e apenas uma que não daria classificação para o Flamengo. Sim. E aí, devido à má atuação explicada pelo Mas se tivesse trazido um pontinho, ou de Curitiba, ou de Santiago, já chegaria classificado. Ou no jogo que nós fizemos, que a torcida do Flamengo que o São Lourenço foi bom ganhar, não foi? Nós batemos muito nessa tecla de que dos 6 jogos que o Flamengo fez, esse foi o pior. Né? Nós concordamos com isso. Foi o pior. Mesmo nos outros jogos fora de casa que ele não obteve sucesso, a gente não pode dizer que o Flamengo fez uma partida péssima, terrível. Não. Por incrível que possa parecer, essa é a minha visão, tá? Eu não sou dono da verdade, é a minha visão. Para mim, o Flamengo não fez uma Libertadores ruim. É claro que daqui a 10 anos a gente vai lembrar que o time sucumbiu, fracassou, gastou muito dinheiro, os estrangeiros que passaram por lá, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, não resolveram. A propósito, eu acho que o Trauco é um bom jogador, mas o Flamengo precisa criar alguém melhor do que o Trauco na grande escola que revelou tanta gente importante, né? Olha pro lado aí. Era o Jorge, né? Então, mas tudo bem, mas não pode ser só o Jorge, porque o Flamengo sabe e tem que conhecer o mercado internacional. Se você revela um jogador bom de bola, em 1 ano, 2 anos, ele vai embora. Tá aí o exemplo que foi citado agora. O Vinícius Júnior, com 16 anos, já está vendido. Mas é isso que eu tô dizendo. Não adianta você querer ficar cobrando o Flamengo produzir jogador. Ainda vai continuar repercutindo por muito tempo a eliminação do Flamengo na Libertadores da América. E hoje o Rodrigo Caetano foi para a entrevista coletiva. O João Ventura estava lá e traz o noticiário do Mengão. Olá a todos, o Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira aqui no CT Ninho do Urubu, de olho no Atlético Goianiense, adversário da segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. Mas por aqui, a eliminação na Libertadores continua gerando assunto. E hoje, coube ao diretor executivo do clube, Rodrigo Caetano, responder algumas questões, como por exemplo, o que aconteceu na noite de quarta-feira em Buenos Aires. Segundo o diretor executivo do Flamengo, frustração é a palavra que resume tudo. O Flamengo quer sim conquistar mais títulos esse ano do que apenas o campeonato estadual que conquistou. Se for o Campeonato Brasileiro, melhor ainda. E vamos tratar todo jogo como uma decisão. E como eu falei, vocês vão poder observar, ou pelo menos é o desejo nosso, a expectativa que já amanhã o Flamengo tenha uma reação em relação a esse golpe duro que nós sofremos na quarta-feira. Rodrigo Caetano também falou sobre as contratações um tanto questionadas no Flamengo, principalmente envolvendo jogadores estrangeiros, que a princípio chegaram ao clube com polpa de titulares, mas que pouco a pouco foram perdendo espaço. É o caso de Mancoejo, de Donati, Cuejá e de Berril. Juntos, os 4 somam-se 36 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Rodrigo Caetano fez questão de destacar a importância deles para o grupo. Gera sempre uma expectativa muito maior e a gente espera sim, daí o clube espera que todos eles possam dar o retorno que nós esperamos. Em alguns momentos eles já deram e certamente vão se afirmar. Poderia aqui te listar outros tantos nomes aí que vieram sem custo ou custo quase nenhum, que são titulares, mas a gente entende que nessa hora aí vão prevalecer aqueles que ainda não deram o retorno esperado. Outro ponto questionado pelos jornalistas em relação à ausência de Diego, que há mais de 3 semanas vem se recuperando de uma artroscopia